De tempos em tempos, a gente para falar sobre imóveis em Portugal. Tem muita coisa que precisa ser atualizada, preço, condições, e a gente sabe que tem muitos brasileiros que ficam cheios de dúvida a respeito disso. Hoje a gente está recebendo uma pessoa que vai ajudar muito a elaborar, a tirar dúvidas sobre essa questão. Então, acompanhe o vídeo. O Portuguendo tem muitos parceiros que a gente traz para tentar facilitar a vida de quem está vindo para Portugal. E eu tô devendo um vídeo há muito tempo com uma das nossas parceiras, que é a Clarissa, da Live em Porto, que a gente tem o prazer de receber aqui hoje para um vídeo debatendo sobre imóveis em Portugal, né, Clarissa? Sim, Bia. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Sou muito contente com a nossa parceria. O pessoal aqui da Live em Porto gosta bastante. Que bom. Vídeo de qualidade, sempre informação de qualidade. Então, bacana ter parceria com pessoas assim. Obrigada. Então, já vamos começar caindo dentro do assunto assim que mais assombra os brasileiros que querem vir morar em Portugal nesse momento. O preço dos imóveis aqui. Sim. A gente sabe que de 2 anos pra cá começou uma subida ali bem alta, de arrendamento principalmente, e até tem perdido um pouco o controle, né? As pessoas acham que elas vão conseguir imóveis por preços que já não se praticam mais. Sim. Então eu queria que você começasse dando uma atualizada, né, nesse mercado, como é que estão as coisas por aqui. Sim, olha, em algumas cidades, nos últimos 2 anos, o preço da renda acabou subindo por 35% até em algumas cidades. Então é um valor muito alto, o que atrapalha bastante o planejamento de algumas pessoas que estão pesquisando esses valores já faz algum tempo e agora estão vindo de fato e procurando imóveis nesses valores que não existem mais. Eu acho que um valor bom para balizar, eu acho assim, primeiro, tem que entender que Portugal, apesar de ser pequeno, é um país com diversos distritos, que tem, enfim, diversos tipos de imóveis, né? E o valor também depende muito de cada região, né? Vou falar um pouco das regiões que a gente atende, porque é o que a gente tem conhecimento. E são as regiões mais buscadas pelos brasileiros, né? Atualmente os brasileiros estão vindo bastante para Lisboa, Porto e Braga, né? São os distritos mais procurados. E foram distritos que de fato inflacionaram bastante. Lisboa está com os valores muito superior do que qualquer outro valor em qualquer outra parte do país, tá? Vou falar sempre de T2 porque T2 é o imóvel mais buscado, exatamente. Sim. Um T2 dentro da cidade de Lisboa, do Concelho de Lisboa, a gente não consegue encontrar hoje por menos de 900 euros, tá? Nossa, também. Então, assim, a partir de 900 euros, se eu for pegar um bairro muito central, um bairro, né, muito bem colocado ali, muito bem localizado, os valores vão facilmente para 1.200 euros. Para quem quer ir na região e busca Lisboa por questões de facilidade de emprego, porque de fato a maior oportunidade de emprego está lá, a gente aconselha sempre para a cidade dos arredores. Então, tem Odivelas, tem Amadora, enfim, tem algumas cidades ali nos arredores que tem muito fácil acesso a Lisboa. Bons transportes. E um T2 você consegue ali nas cidades dos arredores por 750, 800 euros. Até às vezes um pouquinho mais baixo, depende de quão longe você quer ir do centro. Mas com certeza por menos de 700 euros aí, em algum lugar que tem facilidade de transporte para Lisboa, não terá. Ou seja, né, já no planejamento tem que colocar pelo menos um salário mínimo e meio aí de arrendamento. Exatamente, para morar ali nos arredores. E vai ser sempre assim, usar essa métrica, por exemplo, o distrito, a capital do distrito sempre vai ter valores mais caros do que as outras cidades do distrito. Então, quem quer economizar, busque sempre cidades nos arredores. É o caso do Porto. O Porto hoje, para você conseguir um apartamento T2 no Porto, na cidade, no Concelho do Porto, também que tem que começar a falar em 800 euros, tá? Até porque é muito pequeno, né? E já tá muito habitado ali, você tem pouca coisa. Exatamente. E da mesma forma, nos arredores do Porto, como em Gaia, Maia, daí a gente tem Gondomar, Valongo, uma série de cidades, você consegue um T2 hoje, um bom T2, tá? A gente tá falando de bons imóveis por 650 euros. Ah, mas não tem nada abaixo desses valores? Tem, eu tô falando de valores médios, mas é bacana a pessoa pensar também, quando a gente fala de imóveis com valores abaixo do valor médio, você tem que flexibilizar alguma coisa pra... Claro. Entendeu? Ou você vai ter que
abrir mão de uma localidade um pouco melhor, um lugar sem transporte público, ou de um imóvel apartamento mais antigo. Pois exatamente, pois sem algumas comodidades. É possível, é mais difícil encontrar? Até porque os portugueses estão buscando muito imóveis abaixo do valor da média, né? Então acabou tendo uma separação do imóvel destinado aos portugueses e dos imóveis destinados aos estrangeiros, aos imigrantes. Sim, por quê? As pessoas os portugueses que concordam, que topam alugar para estrangeiros, vem aquele negócio como um certo de risco. A pessoa não tem IRS, a pessoa geralmente não tem fiador, não tem emprego em Portugal. Então, logo, já que é um risco, eles colocam valores mais altos de renda. Daí você vai procurar nas plataformas e falar, mas eu vi alguns imóveis ali por um valor abaixo do que você está falando. Tem. Se não for um imóvel ruim, pode ter certeza que deve ser um imóvel destinado a português, alguém que tenha fiador. Pois, eu já ouvi muita gente falando que eu fui tentar alugar, quando viram que eu sou brasileiro, não aceitaram. Então, porque aqui não tem essa coisa do aluguel ser pela imobiliária, né? É direto. Tem as duas coisas, tem as duas situações, mas tem muito direto. Tem muito direto porque é fácil de alugar, então a imobiliária acaba perdendo um pouco do sentido, né? Porque a pessoa coloca um anúncio às vezes 24 horas. Não tem muita administração de imóvel alugado. Não tem, isso não tem. Isso, na verdade, depois que a imobiliária faz a parte da locação e depois o inquilino vai tratar diretamente com o senhorio. Inquilino, Então também acaba sendo mesmo uma questão de um risco para muitos senhorios que optam por uma pessoa que tem um fiador, que tem um emprego declarado. Sim. E o senhorio, ele quer escolher a pessoa que vai morar no imóvel, muitas vezes, né? Até porque vai ter esse contato, né? Então, até inclusive com estrangeiros, eles chegam até a ser um pouco invasivos nesse processo aí de arrendamento, né? Querem saber por que o brasileiro está alugando, de onde vem o dinheiro, por que mudou para Portugal. Então, acaba sendo até um processo um pouco invasivo mesmo. Entendi. Mas justamente porque eles vão ter esse contato direto com a pessoa ali pelo prazo do contrato. Então, Porto, você falou em torno de 800 euros. E Braga? E Braga, na capital, 650 euros você consegue ainda um bom imóvel, sim. Tá, agora vamos explicar um pouquinho para as pessoas de casa o que é exatamente esse trabalho que a Live em Porto faz. Sim. É um trabalho de relocation. Sim. E quando eu descobri, assim, que a Clarissa me explicou, achei um conceito muito interessante. Se eu tivesse vindo para cá e conhecesse esse trabalho quando eu vim, eu teria definitivamente virado cliente, porque é como se quando a Clarissa me explicou, eu falei, gente, vocês viram os anjos da guarda, né, de quem tá vindo pra cá. Porque vocês fazem a procura dos imóveis, Sim. né, alugam por procuração, Sim. vocês tiram o NIF do cliente que tá alugando para agilizar o processo, vocês ajudam na busca da escola para os filhos, de acordo com o lugar onde eles estão morando, recebem os móveis, instalam a internet, água, luz e gás, já tudo que a pessoa precisa quando ela chega do aeroporto, a casa dela tá pronta, chegar, morar, né? São 3 meses aí que você passa de etapa, de coisa para resolver, que a gente fica ali. Então economia de vida. É um investimento, gente, que olha, vale a pena você fazer, porque você economiza em tempo, você economiza em dinheiro, porque a gente bate muito cabeça aqui. Sim. Você tem que vir, você tem que alugar um Airbnb por pelo menos um mês pra você procurar. Ou um hotel, e pode ter certeza que o nosso serviço é mais barato do que um mês de hotel. Eu acredito nisso. Então, só isso, e você não... Porque a minha dificuldade quando eu cheguei aqui foi assim, mas peraí, então qual freguesia que é legal essa? Mas que região dessa freguesia que é a melhor? O que eu preciso ver num apartamento que faça sentido? Porque o que você busca num apartamento no Brasil não é necessariamente o que você deve buscar num apartamento aqui em Portugal. Exatamente. Por isso que esse trabalho de relocation acaba sendo muito fundamental. Então agora vamos dar um passo além. Você já deu uma esclarecida aí na questão dos valores. Vamos falar um pouco sobre contrato, porque isso é uma coisa que bate muito na cabeça das pessoas. Sim. Eu acho que a primeira coisa bacana de falar em relação ao contrato de arrendamento é o seguinte, ainda mais a gente está falando com brasileiros, né? Então são imigrantes estrangeiros que estão vindo a arrendar aqui em Portugal, né? Aqui é muito comum pedir o fiador, mas fora aqueles casos que eu expliquei, para quando a pessoa não tem fiador, quando o proprietário está disposto a alugar sem fiador, a primeira coisa que eles vão pedir vai ser uma outra forma de garantia que não seja o fiador. E essa outra forma de garantia vai ser a pagamento de rendas ou calções
rendas antecipadas ou calções, tá? Qual que é a diferença dos dois? Porque tem muita dúvida em relação a isso. A calção é aquele valor que você deixa como um depósito de garantia para quando você, finalizando o contrato, se você devolver o imóvel nas condições que você recebeu, você recebe a sua calção de volta. Então você paga aquele valor, mas no final do contrato você vai receber aquele valor de volta se não tiver causado nenhum dano no apartamento, no imóvel. A calção não tem um limite máximo, tá? A pessoa pode pedir o que bem entender de calção. E de praxe quanto mais mobília, quanto melhor a qualidade de mobília tiver no imóvel, maior será o número de calções. Outra questão para quem vem com animais, geralmente para quem vem com animais, eles acham que pode causar algum dano no apartamento, acabam pedindo calções. Eles calculam de acordo com o aluguel, é isso? Sim, na verdade assim, hoje em dia de praxe você falar tantos meses de aluguel de forma de calção, mas esse valor assim é só uma questão de prática de cálculo. Ele pode estipular o valor de calção que quiser. Que bem entender. Por isso que tem essa confusão, né? Porque muita gente fala assim, mas pediu 6 meses de aluguel de calção. Na verdade, não é isso. São coisas diferentes, né? As rendas antecipadas são isso. São os valores dos aluguéis que você paga adiantado. Então, dentro daquele período de contrato, em algum tempo você não vai pagar aqueles meses de aluguel. E por que eu falo dentro do período do contrato? Porque muita gente acha que são as rendas antecipadas, são sempre as primeiras rendas que você vai pagar. Então, olha, eu paguei 3 rendas antecipadas, então eu vou chegar lá e não vou pagar por 3 meses. Não, porque muitas das vezes eles querem que a renda antecipada seja a última. Então, por lei, qual que é o normal aqui, mesmo quando você tem um fiador? Uma calção e 2 rendas. A primeira e a última do contrato. Entretanto, quando você não tem fiador, esse número aumenta. Por lei, o máximo seriam 4 rendas, na verdade. São 3 rendas e a que você está pagando naquele mês, então que dão 4, tá? Essa por lei é o que poderia fazer. Mas acontece que essa demanda aí esse mercado de arrendamento, com essa questão da oferta muito menor do que a demanda, os proprietários estão fazendo o que bem entendem. E as pessoas por necessidade acabam acedendo, exatamente. Até por falta de conhecimento também, né? Sim. Tem gente que está pedindo um ano quando a pessoa não tem fiador, quase o ano inteiro de pagamento de aluguel adiantado. Tem muito isso, e tem gente que até prefere, sabe, Ana? Porque nem se incomoda, vou ter que pagar de algum jeito, já tô sem dinheiro, vou saber quando eu vou ter emprego, já pago isso, já tiro da frente. Sim. Então virou uma coisa muito comum. Mas, em média, o que se tem pedido mesmo aqui para os nossos clientes são 6 meses, tá? Entre rendas adiantadas e calções. Exatamente. E aí, então, uma vez que se estabeleça isso, quando vai fazer o fechamento do contrato? É muito importante 2 coisas. Estipular no contrato o que é renda antecipada e o que é calção. E quais são os meses da renda antecipada, para não ter muita confusão. Até porque aqui, diferente do Brasil, as pessoas pagam e depois moram. Diferente do Brasil que a pessoa mora e depois paga. Então, para não ter muita confusão, e acontece muito você pagar um mês adiantado. Então, por exemplo, a gente está em dezembro. Eu pago até o dia 8 de dezembro o mês de janeiro. Tem muito esse tipo de acordo. Então, isso dá mais nó ainda na cabeça de quem está vindo. Sim. Por isso que é muito importante entender bem as rendas que você está pagando, deixar estipulado em contrato mesmo, que é a calção, que é a renda antecipada, para chegar aqui e não ter uma surpresa em relação ao que, olha, mas não, tem que pagar essa renda, mas eu não paguei 3 meses? Mas aquela era a última, essa aqui foi do mês passado. Enfim, então é importante tentar entender exatamente quais são as rendas que foram pagas e o que foi pago a título de calção. Tá. Outra coisa importante saber são prazos de contrato, né? Sim. Aqui, hoje em dia, as pessoas têm muito interesse em fazer contrato de 2 anos, apesar de ser muito possível ainda fazer contratos de 1 ano renovável pelo mesmo período, enfim. Mas o praxe mesmo são contratos de 2 anos, tá? Por lei, como funciona, e isso pode ter ser acordado de forma diversa em contrato, mas por lei, você tem que cumprir 1/3 sempre do contrato e avisar a tua saída com até 120 dias de antecedência, né? Ou seja, se aluga um contrato de 1 ano, você vai ficar 8 meses, e se você vai alugar um contrato de 2 anos, você tem uma obrigação aí de ficar pelo menos 1 ano no imóvel sem pagar multa. E 4 meses antes de você sair. Isso, tem que sempre avisar 4 meses antes de sair, exatamente. Tá. Então, esses são os contratos, os prazos mais comuns hoje em dia. Tá, bacana. Queria que você falasse agora um pouquinho